Oi, gente, vou chamar a Bruna Gama aqui para uma live. Uma das convidadas, junto comigo aí, como coautoras do livro Encontre a Sua Marca, volume 2. Deixa eu chamar a Bruna aqui. Deixa eu convidar a Bruna para entrar. Acho que ela está entrando aí. Vamos esperar. Oi, Bruna. Oi, Ju, Tudo tudo bom? bem? Tudo Tudo bem, e você? jóia. Tudo jóia. Bom, Tá me seja muito escutando bem-vindo. bem? Estou te escutando. Tá me escutando também? Tô, pra mim tá ótimo. Então, ótimo. Bom, vamos lá. Seja muito bem-vinda. Esse aqui é um bate-papo que a gente vai fazer, que tem a ver com um projeto aí do livro, onde nós duas somos umas das coautoras dentro do projeto, né, do livro Encontre Sua Marca, Sim. volume 2, que vai ser lançado aí provavelmente em outubro, em breve. E aí, para o final, fica aí que de repente, você que está por aí pode já fazer alguma antecipação de compra desse guia fenomenal, um dos guias mais completos do mercado, não só do Brasil, mas também internacional, com o intuito de ajudar profissionais e também pessoas que querem crescer, se realizarem no mercado de trabalho, tá certo? E aqui dando um pouquinho do spoiler, né, Bru? A Bruna, gente, ela é o tema do que ela vai, que ela já escreveu, né, que já está lá no livro, é sobre transição de carreira. Então, a importância da ferramenta de gestão de marca pessoal para tratar desse assunto, né, da transição de carreira, que é um tema que cada vez mais as pessoas vêm, acho que lidando melhor com isso aí, profissionalmente falando. Então, Bruce, se você puder contar assim de forma bem breve um pouco sobre você, até para a gente conhecer melhor, um pouquinho da sua história. Vamos lá, Claro, seja. claro, Ju, boa tarde de novo. Obrigada pelo espaço. Nós estamos aqui já maratonando umas lives relacionadas ao nosso projeto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meu capítulo, que é justamente sobre transição de carreira, a importância da gestão de marca pessoal no processo de transição de carreira. Então, a Dani nos convidou para participar dessa obra, contribuindo um pouquinho, cada um de nós, com o nosso conhecimento. E falando um pouquinho sobre o meu trabalho, Ju, hoje eu sou consultora em branding pessoal, eu trabalho com o método IU, que é um método que já, enfim, já está presente em muitos países e eu sou uma franqueada desse método, então a gente tem uma estrutura muito bacana de trabalho. E eu também passei por uma transição de carreira. Então, é legal a gente falar sobre isso, porque tanto eu como você, nós já vivenciamos isso na pele e a gente hoje tem uma noção do quanto que um trabalho de marca pessoal, um gerenciamento de marca pessoal, ele pode contribuir num processo como esse. Um processo tão complexo, né, Ju? A gente sabe que não é simples, a gente lida com tanta coisa, com tantas expectativas, com sonhos, enfim, com tantas coisas e muitas vezes a gente até escuta alguns discursos como se fosse fácil, né? E na realidade a gente sabe que não é. Então, o nosso objetivo hoje aqui é trazer alguns insights e trazer ferramentas justamente para facilitar esse processo, para tornar ele mais assertivo. E é esse, entre outros conteúdos, é esse um deles que está nessa obra no nosso livro, No Encontre Sua Marca, volume 2. Legal. E você me fala uma coisa, então você chegou a fazer a transição de carreira e como foi esse processo para você? De forma também bem rápida, acho que só para contextualizar e Sim. mostrar como é que foi também para você, e posso até falar um pouco sobre aqui o meu caso. Claro, o meu processo, Ju, ele levou 7 anos. Isso porque, justamente por não ter ferramentas, justamente por não saber como lidar com isso. O que é muito comum que a gente vê hoje nos nossos atendimentos, o que a gente vê
com as pessoas que a gente conhece mesmo. Eu acho que dificilmente uma pessoa hoje não conhece um profissional que seja um colega, um familiar que já tenha passado ou que queira passar por uma transição. Então, o meu processo, só dando boa noite aqui, Joel, boa noite. Livros que marcam também entrou. Boa noite, não, boa tarde ainda. Já tô me É, antecipando. eu já acenei aqui para eles. Eu já acenei aqui também. Legal. Legal, mas falando então desse meu processo que foi tão longo, tão moroso, Ju, justamente por não ter ferramentas. Então eu já sabia que aquele não seria mais o meu caminho, apesar de não poder me dar ao luxo de não, vou jogar tudo pro alto. Não, não era esse o caso. No meu caso, eu não cheguei a ter algum problema de saúde, algum problema emocional mais grave, eu não tive nada disso, era uma questão mesmo de decisão. Então eu pude esperar até que eu tivesse uma alternativa. Só que foi tudo muito intuitivo, até quando eu conheci o branding pessoal. E aí eu passei por este processo. Então hoje eu falo sobre ele justamente por ter passado por isso. Então, ele realmente me deu uma visão muito mais estruturada de quais seriam os passos seguintes. Tá, então basicamente o meu processo foi esse. Eu venho de uma área muito diferente. Hoje eu trabalho com consultoria, antes eu era CLT, minha primeira formação é em engenharia química, então eu trabalhei em indústria química, enfim. E em algum momento, tá, depois de muito bater cabeça, o que eu faço, qual é o próximo passo, conheci o branding pessoal e a partir disso, de fato, consegui estruturar a minha transição de carreira e dar os meus passos. E você também, né, Ju? Já passou por uma transição importante. Eu também, e para mim também não foi nada fácil. Eu tive aí questões de saúde envolvidas, então eu tive um burnout. É, eu trabalhei também no mundo corporativo, fui executiva de empresa também, né, ali em 2010. Mas chegou o momento que eu também já não queria mais aquilo não fazia mais sentido para mim, não me enxergava. Enfim, mas eu falo que eu tive que. Como é que eu posso falar isso? Eu perdi tempo, né? Até Sim, onde eu chegar, onde eu estou hoje, ter a clareza do meu valor, que eu acho que isso que é um ponto super importante, né, Bru? E aí eu acho que você vai falar também, mas eu acho que como as duas tratam do- da ferramenta, da gestão de marca pessoal, do branding pessoal aplicado à carreira, a gente sabe da importância, né, de entender esse valor nosso. Então, eu falo que se eu tivesse naquela época, para mim o processo ali começou em 2007, 2008 já, puxa, será que é isso mesmo? Claro, não joguei tudo para o alto, mas eu fiz uma ruptura ali do processo ali do lugar onde eu estava, num momento que definitivamente não era o melhor momento para aquilo. Então, porque emocionalmente eu não estava bem, não estava preparada, estava lidando com questões ali de burnout, que eu mal sabia que naquela época a gente nem não se falava tanto quanto não, hoje, né? Então, acho que isso que é uma não coisa muito legal também de hoje, já há algum tempo, já estarem sendo abordados esses assuntos, mas também eu acho que assim, a questão da transição de carreira em si, né, Bro, ela não é mais aquele, vamos falar assim, era meio que assim, vamos falar, é um monstrinho, e a gente achava que eu fiz determinada, me formei numa área, ou estou inserida nessa atividade profissional já há um tempo, vou ter que seguir isso para sempre. Não, as coisas mudaram. Então eu falo que tá até mais fácil, mas é claro que ainda tem uma forma de se pensar que acaba bloqueando muito a gente, mas isso tem muito a ver com a forma como a gente foi educada, como um sim. contexto social, contexto, enfim, do próprio mercado mesmo de trabalho que está mudando muito. Mas então, para mim também não foi fácil. Mas o que eu queria te perguntar é assim, por exemplo, o que que você falou que você tinha uma coisa muito de lidar com a intuição.
o que que você acha que a gestão de marca pessoal em si colaborou muito, que foi assim uma grande virada de chave para você, para esse processo ser mais leve, vamos falar assim? E até para você É, dar alguma dica aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. claro. O que acontece, Ju? Esse processo intuitivo, ele é perigoso, porque nem sempre a gente tem as ferramentas e normalmente nós não temos as ferramentas necessárias para embasar esse passo, porque a gente está falando da nossa profissão, da nossa carreira. E não adianta, e assim, a gente precisa tentar ao máximo minimizar essas chances de erro, né? A gente precisa de assertividade. Então, esse processo de branding pessoal é justamente isso que ele faz. Ele embasa, ele estrutura, porque, primeiramente, falando assim de uma forma resumida, Ju, de que forma que ele pode colaborar nesse sentido? Primeiro que um processo de branding pessoal, ele vai colaborar com qualquer, relacionado a qualquer movimento profissional. Que seja uma ascensão, que seja um reposicionamento no mercado, que seja uma transição de carreira também. Então, também está inserido nesse contexto. Mas como ele parte do autoconhecimento, como ele parte da identificação de quem é essa marca, então o que ela sabe fazer, o que ela gosta de fazer, como que ela mesma se enxerga, como que as pessoas a enxergam. Então, esse processo, essa primeira etapa é fundamental, tá? Que é o autoconhecimento enquanto marca pessoal. Depois, vai para uma outra etapa de estratégia e posicionamento. Então, aqui a gente fala de ferramentas realmente que nos ajudam olha, tudo bem, já sei quem eu sou, como que eu comunico isso para o mercado? Onde eu comunico? Como eu comunico? Tá? Então, neste caso, ele te dá realmente estratégias de fato, ferramentas para que você seja estratégico. Depois, vai para uma outra etapa de networking. E a gente sabe que, especialmente numa transição de carreira, isso é muito necessário. Então, as pessoas precisam ter essas redes de contato construídas. As pessoas precisam disso. Então, neste caso, a gente entende quem seria essa rede ideal para esse profissional. Onde essa rede está? Como chegar até essas pessoas? De que forma? E por último, a gente fala de gestão. E não tem como falar de transição de carreira sem falar de gestão, né, Ju? Até porque se a gente estiver considerando um processo bem estruturado, a gente precisa saber onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. Então, que caminho é esse que precisa ser percorrido? Quais são as ações, né? Quais são as metas? Quanto vai custar? Qual o prazo? Quem é que vai fazer? Então, tem que ter um processo de gestão. Inclusive, até para que a gente saiba, porque quando a gente fala de um processo de transição de carreira, ele pode demorar 1 ano, ele pode demorar 2, ele pode demorar 5, depende de tantas variáveis, depende de onde você está partindo para onde você está indo. Então, de repente, você vai precisar de uma nova graduação, por exemplo. Primeiro, em que momento que você pode tirar o pé de um dos barcos? O que significa sair do seu emprego atual. Então, você vai conseguir conciliar as duas coisas até que você consiga ser remunerado nesse seu novo trabalho ou não. Você vai ficar um tempo tranquilo. Você tem reserva para isso ou não tem? Então, a gente precisa falar de gestão. A gente precisa de embasamento e de estruturação, porque senão a gente vai fazer algo intuitivo e a assertividade fica aí à mercê das consequências, enfim, da sorte e de coisas do tipo. Meio que assim, deixa eu ver o que que vai dar, né? Exato. Assim, tem até um dado, né? Isso já tem um tempo, eu acho que ele é um consultor de mercado, que fala, ele fez uma pesquisa, foi grande a pesquisa, com uma amostra grande, que diz que 90% dos brasileiros estão insatisfeitos no trabalho, né? Assim, por uma série de razões. Que não faz o que gosta, quer mais tempo, quer ser melhor remunerado, enfim. Mas por que que eu estou falando isso? Até para te perguntar, por exemplo, assim, pela sua experiência lidando com o assunto também, se você acha que essa insatisfação toda, né, se às vezes as pessoas não
não direcionam, vou ter que mudar de carreira e vai ser a solução dos problemas, né? Então, você acha, como é que você vê essa questão da transição, de repente, para ser uma válvula de escape aí para uma questão que a pessoa muitas vezes não faz nem ideia do que seja esse grande problema, né? Sim, Ju, isso é muito comum, tá? Isso tem acontecido muito. Esse dado, eu também gosto de utilizar ele. Ele assusta, mas se a gente fizer ali uma análise das pessoas que a gente conhece e que constantemente estão reclamando, né, e que se mostram insatisfeitas com os seus trabalhos, a gente consegue já, mesmo sem um dado oficial, como é o caso dessa pesquisa, mas a gente consegue perceber que o cenário não está muito bacana nesse sentido. Então, mas qual é o grande problema de tudo isso? A chance, imagine que de 10 pessoas, 9 estão insatisfeitas, a transição de carreira vai resolver o problema dessas 9? Não vai. Então, qual é o cuidado que a gente precisa tomar, Ju? Que é o que eu sempre oriento. Ok, existe uma insatisfação, mas qual é a causa por trás dessa insatisfação? Existem muitas possibilidades, então eu vou citar aqui alguns exemplos. Existe uma causa de insatisfação que hoje está bastante em evidência, que é a questão da falta do propósito. Então a pessoa está lá fazendo aquele trabalho todos os dias, mas espera aí, com qual finalidade? Então ela tá ali, ela tá se dedicando, tal, mas para quê? No final das contas, para quem ela faz aquilo, tá? E aí ela fica nessa incógnita e ela entende que, peraí, às vezes ela até nem sabe qual é o propósito dela, mas ela sabe que não está alinhado com o que ela está fazendo. Então essa é uma causa que possivelmente pode sim ser resolvida com uma transição de carreira, ok? Mas existem outras. Existem muitos problemas com liderança. Então, esse já é um outro problema. Então, olha, eu não sou reconhecido aqui pelo meu líder. Eu não quero mais saber disso, eu quero mudar de uma vez, eu quero até, sei lá, sou CLT, vou empreender, não quero mais ter líder, nunca mais. A pessoa começa a pensar numa transição de carreira, mas a causa, na verdade, é um problema com a liderança. Então, existiriam outras ações que precederiam uma transição, que seriam possivelmente mais assertivas antes de se partir para uma transição. E existem vários outros problemas. Então, a falta de perspectivas de carreira, insatisfação com salário e benefício, uma mudança geográfica que de repente você faz e não tem mais como você continuar exercendo a sua profissão naquela nova localidade. Existem incompatibilidades de valores, de repente, entre os seus valores e os valores da empresa. Então, assim, existe um leque muito grande. O cuidado que eu sempre tento pontuar, Ju, qual é a causa por trás da sua insatisfação, para que a partir disso a gente saiba se a transição vai conseguir resolver. Porque imagina você passar por todo um processo, imagina você já passou por isso, eu também, então nós sabemos do que se trata. A gente passar por todo um processo, a gente tem investimento de tempo, de dinheiro, de energia e uma série de coisas, e aí chega lá no final, não resolveu. Por quê? Porque não era isso. Então a transição, ela não é uma solução para tudo, ela é uma solução para parte das causas, mas não para todas. E sem falar assim, né? Também eu lido também com isso, atendendo mulheres, e o que eu vejo é assim, né? Muitas vezes as pessoas elas acham que elas vão precisar mudar de carreira, é isso que você está falando, mas acho que só para enfatizar mesmo aqui. E muitas vezes não precisa mudar. Então, muito das mentorias que eu faço a gente chega nesse ponto. Não precisa, a pessoa nem saiu do segmento, né? Então, sei lá, se ela está atuando numa área de, sei lá, X, ela continua naquela área, mas ela percebe que tem outros caminhos, né? Então, acho que e isso também é um recurso, é uma postura, eu acho que até diria que é uma postura também, que a gente precisa começar a ter, né, Bru? Nós, enquanto profissionais, enquanto profissionais que queiram crescer, se desenvolver, tomar para si mais essa gestão, esse cuidado com a carreira, porque eu falo que carreira é uma grande responsabilidade que a gente tem, né?
e que não dá mais para deixar assim como era no passado, onde você transferia para uma empresa, ou se você é um empreendedor, uma empreendedora, e você tem um negócio, ou vai herdar um negócio da família e vai tocar. Não, as coisas mudam, o mercado é completamente diferente já de 5 anos atrás, e tem muita coisa para ser ainda reconfigurada, né? Então, como é que a gente precisa ter essa postura, essa responsabilidade? Eu costumo dizer que é como igual dinheiro, tratar dinheiro, responsabilidade financeira. É a mesma analogia com a carreira. Então, se a gente não tomar para si isso, muita chance da gente ficar para trás, não só se frustrar, é, talvez, né, num processo de transição de carreira, mas porque vai deixar de mostrar esse valor, que é a marca pessoal, né? Então, que eu acho que isso é só um parênteses aqui, que eu acho que é muito legal falar, porque nem todo mundo sabe o que é marca pessoal. Então, a marca pessoal nada mais é do que a percepção de valor que você já tem no seu mercado. Então, o que as pessoas pensam sobre você? O que elas veem quando elas pensam no seu nome? O que vem de características, de adjetivos? Por que ela vai escolher você e não outra pessoa? E a gestão de marca pessoal ou branding pessoal nada mais é do que fazer esse processo de gestão que a Bruna falou aqui para gente um pouquinho, para aumentar essa percepção, para deixar clara essa percepção de valor sobre a gente, sobre o nosso nome no mercado de trabalho, né? Então, acho que esse é um ponto. Você acha que, então, de que forma, então, acho que pegando até fazendo esse link, Bru, de que forma, então, a consciência sobre o que é essa marca pessoal, a gente se tratar como uma marca pessoal, como se fossem marcas corporativas do mercado que precisam sobreviver, que precisam, que precisam ser compradas, né, ganhar participação de mercado, como é que você acha que, então, a gente lidando, o que você daria de alguma dica, algo nesse sentido, de como a gente se vê enquanto marca pessoal pode colaborar para um processo de transição de carreira? Essa consciência de nós profissionais e pessoas enquanto marcas pessoais, ela colabora em todos os processos profissionais e também nesses momentos de transição de carreira. Porque, Ju, isso que você falou agora, até antes de responder essa pergunta, só para pegar o gancho do seu comentário anterior, os tempos mudaram. Então, antes, existia espaço para os profissionais que não queriam assumir a gestão das suas carreiras. Por quê? Porque eles terceirizavam para a empresa e a empresa fazia esse papel. Isso não vai existir mais. Simples assim. Então, esse Já não protagonismo existe, né? Já não existe. já não existe. Então, esse plano de carreira da empresa não existe mais. Isso é de fato do profissional, ele precisa realmente tomar posse disso. E aí, Ju, existem algumas situações onde que é muito comum. Eu, enquanto profissional, por exemplo, estou ali disputando o mercado, disputando no bom sentido, e a gente faz isso o tempo todo, para se manter em qualquer mercado, né, com outros profissionais. Esses outros profissionais têm qualificações técnicas muito similares às minhas. Muito. Então, o que diferencia um do outro? Né? Então, assim, eu vou fazer mais um curso, tá bom, mais um curso, de repente o outro também já fez mais um curso. O que mais que existe além disso? Então, Ju, falar de tomar essa consciência enquanto marca, isso só vem realmente colaborar em qualquer sentido profissional. E quando a gente fala de uma transição de carreira, eu até gosto de dar um exemplo que retrata muito bem isso, que fala o seguinte: a nossa marca pessoal, o centro da nossa marca pessoal, quando a gente consegue posicionar a nossa marca ali, considerando 3 dimensões, que são o talento, que é em que eu sou bom, o que eu sei fazer bem, depois, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas paixões, e mercado. Quando eu tenho essa visão de mercado e entendo, tem mercado para essa atividade? Não tem? Como que é isso? Quando eu consigo posicionar a minha marca pessoal no centro dessas 3 dimensões, eu tenho mais
chances de ser um profissional bem-sucedido. Então, a relação é total entre marca pessoal e esse desejado sucesso profissional. E quando a gente consegue se posicionar dessa forma, quando a gente tem consciência. Então, quais são os meus talentos? O que eu gosto de fazer? Como que é esse mercado? Então, eu preciso, de fato, ter essa consciência. E a gente sabe que, ok, o ideal, né, o mundo ideal seria conseguir reunir essas três coisas. Olha, não consigo por algum motivo. Então, mas a partir do momento que você se conhece, você vai definir o que é prioridade, o que você não abre mão de jeito nenhum. Então, tudo bem, você pode não ter conseguido, você pode não ter tido esse conhecimento lá na sua primeira tomada de decisão, quando você escolheu uma carreira para sua vida. Mas você tem a possibilidade de fazer isso agora na sua transição. Então, isso é realmente libertador, te tira ali de um certo padrão, né? Não, eu preciso ir para essa área. Tá, mas por que você precisa ir para essa área? Você se conhece muito mais enquanto marca e aí você tem mais liberdade de transitar e de saber, peraí, o que eu abro mão, o que eu não abro mão de jeito nenhum. Então, de repente, Ju, existem alguns profissionais que não abrem mão de jeito nenhum de fazerem uma atividade pela qual eles são apaixonados. Então, tem algumas pessoas, elas precisam dessa motivação, elas só têm motivação se elas forem extremamente apaixonadas por aquela atividade, senão elas nem, né? Então, isso é o que ela não vai abrir mão. Mas, de repente, ela tem que abrir mão, se ela não conseguir unir as três coisas, de um mercado que remunere super bem. Mas ela vai ter consciência disso, ela vai estar fazendo isso de uma forma super consciente. Ou então, não. No meu caso, olha, eu preciso fazer uma atividade que eu não abro mão de ser super bem remunerado. Então, eu tenho que ter um super mercado aqui para essa atividade. Eu também quero ser referência na minha área, então também não vou abrir mão do talento. Agora, ser apaixonado pelo que eu faço, nem tanto. Eu consigo lidar com isso aqui e eu incluo uma outra atividade dentro aí da minha rotina que supra essa questão de ser apaixonado por ela, por essa atividade, que no caso não seria pela minha atividade profissional. E assim a gente vai se conhecendo e tendo estratégias para lidar melhor com isso. Então é dessa forma que eu entendo que essa consciência marca consegue colaborar nesses processos, inclusive de transição de carreira. E aí eu acho que você tocou num ponto que é bem interessante, porque a gestão de marca pessoal, né, o branding pessoal, ele possibilita, ele permite essa profundidade de saber quem que a gente é, o autoconhecimento, né? Sim, Então, a sua imagem está um pouco sem, mas tudo bem, tá? Você está me escutando aqui, né? Tá tudo certo. tô. Então, fica tranquilo. Então, eu estava dizendo que assim, o autoconhecimento ele é uma das habilidades que são mais requisitadas para que esse profissional se mantenha aí atualizado e também diferenciado no mercado. Porque o profissional que não sabe o que ele tem de valor, de fortaleza, de potencial e o que ele pode fazer, e aquilo que também ele não é bom, o que ela não é boa, porque a gente tem que saber nossas limitações e tudo bem com isso, somos seres humanos, e como que a gente vai fazer todo esse caminho, como é que a gente vai fazer. Quer coisa melhor do que você estar conversando com alguém e essa pessoa sabe o que ela quer, sabe o que ele quer, sabe o que está acontecendo no mercado, que está inserida, enfim, se conhece enquanto também características, né, que as habilidades sociais, comportamentais, que é a tal das soft skills que a gente chama, então tudo isso faz parte desse autoconhecimento, né, Bruna? Então, Sim. que a gestão de marca pessoal permite, né? Que muita gente acha que isso que é uma coisa assim que é legal, e abre um outro parênteses aqui, muita gente acha que a gestão de marca pessoal é só para fazer um posicionamento para ganhar seguidor ou para querer aparecer. Não, ele é muito além disso. Ele traz essa essência, esse autoconhecimento em primeiro lugar.
Com certeza. Inclusive, essa questão de mídias sociais nem é estratégico para todo mundo, né? Então, na realidade, não tem relação. A gente tem que avaliar quais são os objetivos daquele profissional. De repente, não faça nem sentido para ele. Então, é algo muito personalizado mesmo. É, e aí acho que você estava falando também uma outra coisa que é muito interessante, assim, né? Eu não sei se, é, acho que você vai tratar disso lá no livro, quando você estava falando assim por que que você, para a pessoa que você vai identificar a causa, a raiz, né, da insatisfação, para um processo de transição de carreira ou não, eventualmente, mas o que que, o que que para não frustrar. Então, assim, porque eu falo que a gente tem uma carreira e a realidade ela tá aí, não vai ser tudo lindo, maravilhoso, né, Bruna? Então, eu não sei se você vai falar disso lá no livro, nesse sentido que você tá, só para fazer esse link de novo, de falar de valores, da importância também do que tem a ver com esse autoconhecimento que a gente estava falando, né? Mas quando a gente conhece isso, é isso que eu estou querendo dizer, a gente passa a se frustrar menos perante as nossas escolhas que a gente vai fazer também, porque a gente vai ter o discernimento, né, de tudo isso, a clareza. Assim, no meu capítulo em específico, eu não me aprofundo nessa questão do autoconhecimento ou de valores, mas existem no livro outros capítulos que abordam muito bem, inclusive até para não sobrepor. Mas independente disso, de estar no livro ou não, Ju, a gente, eu acho que é muito responsável da nossa parte, né, Ju, enquanto profissionais, está sempre trazendo ali doses de realidade sobre esse processo, que é o que você falou agora, né? Não vai ser tudo lindo, né? Então não adianta a gente romantizar e dizer que é tudo um mar de rosas, que é fácil, simples, rápido. Faça a sua transição de carreira em 5 passos mágicos. Não vai, É. exatamente, não vai funcionar. Então eu vejo que isso faz parte ali de um discurso responsável da nossa parte de trazer de fato a realidade, que nem sempre é fácil, não é? E ok, mas que as pessoas tenham assertividade. Fácil não vai ser, mas que a gente possa trazer mais assertividade. É esse o objetivo de um trabalho como esse. Entendi. Então, por exemplo, você acha que a assertividade ela é um dos grandes ganhos, então, que o personal branding ou o branding pessoal auxilia para quem está querendo passar por uma transição de carreira? Sem dúvidas, Ju. A gente faz um trabalho tão profundo naquelas etapas anteriores que eu expliquei, que a gente não é possível que a gente chegue ao final desse processo da mesma forma que a gente começou. Então, assertividade realmente é uma palavra que traduz muito bem o que a gente propõe com um trabalho desses para quem está passando por uma transição de carreira. Sem dúvidas. E você acha que tem algum outro ganho, até alguma outra coisa que você está trazendo de insight lá no livro e que você também queira deixar aqui, até para a gente finalizar essa questão da importância do personal branding, da gestão de marca pessoal para um processo de transição de carreira, além da assertividade? Sim, Ju, vários, e eu vou focar em um aqui que é uma dor comum de todo mundo, Uhum. que é o financeiro. Então, quando a gente não tem as estratégias, a gente acaba desperdiçando recurso. Você passou por isso, eu passei por isso. A gente sabe que é um processo moroso, que a gente pode perder tempo, a gente pode se desviar do caminho, a gente pode fazer investimentos que não eram necessários. E quando a gente tem estratégias, a gente, óbvio que vai fazer um investimento, inclusive financeiro, de energia, mas a gente vai deixar de desperdiçar, assim, muita coisa. Então, o que investir, em que investir, quando fazer esse investimento, por que fazer esse investimento. Então, sem dúvidas, além dessa questão da assertividade, eu cito aqui essa questão do financeiro. Sem dúvidas, é uma economia enorme a partir do momento que você tem estratégia e sabe
qual caminho seguir. Que É legal, muito legal, Bru. Muito. Foi isso. ótimo. Eu acho que é isso. Tem algum outro ponto que você queira complementar? Alguma coisa também só para a gente finalizar aqui? Não, eu acho que a gente conseguiu abordar todos os pontos. A gente falou aqui de alguns pontos principais, de um capítulo específico do livro. Existem vários Uhum. outros. Então, para quem realmente tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse mundo de branding pessoal, é um excelente investimento. E eu acho que só falta um recadinho final, né, Ju? Que quem quiser já fazer a reserva do livro, Ah, no sim. no perfil Livros que Marcam, com 2 M's no final, já é possível, tem lá um link na bio e é possível entrar e fazer a reserva. Tem muito conteúdo Eu vou até interessante deixar aqui, ó, livros que é tudo junto. Vou deixar aqui livros nisso. que, opa, livros Aí. que marcam com dois M's. Enfim, é quem está fazendo todo esse projeto, que quem está por trás é a Dani Sim, Bacelar, e que são vários profissionais. Eu sou também uma das profissionais, das coautoras, isso. convidadas desse grande guia, que é um guia internacional, aí virou um guia internacional e que está na segunda edição. E teve a primeira edição como best-seller e tudo mais. Mas é isso, então eu deixei aqui marcado o perfil lá para quem quiser fazer já uma pré-reserva para efetuar a compra do livro, para já reservar. E é um excelente investimento, porque tem muita informação, informação consolidada de profissionais renomados, profissionais que já tiveram experiência em determinados assuntos e que vão também deixar muito das suas experiências. E é isso, Bruna, adorei fazer esse Aí. bate-papo com você, colher um pouquinho mais de informações aí sobre esse processo que eu também lido, mas é um enorme prazer também poder trocar figurinha com você, que é uma outra profissional também, aí uma colega de trabalho, tá bom? É isso, gente, super obrigada. Para quem está entrando agora e não conseguiu ver tudo, vai ficar alguns dias no meu perfil, que eu vou deixar ali, é, mas depois também vai ser tirado do ar. Então, se eu fosse você, eu corria logo para rever, se você não teve essa oportunidade, né? Para ver, para assistir esse conteúdo aqui, esse bate-papo, na verdade, sobre a importância da gestão de marca pessoal num processo de transição de carreira. É isso, Isso gente. aí. Super obrigado e até mais. Obrigada. Tchau, tchau, Bruna. Tchau, tchau. Beijo.